Olá, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Um dia abençoado a todos. Hoje nós vamos desvendar o mistério que muitos se perguntam a respeito do que está escrito no capítulo 65, versículo de número 17 do livro do profeta Isaías, que fala a respeito de um novo céu e de uma nova terra. Afinal, essa terra que agora existe, deixará de existir? Isso é o que nós vamos descobrir agora, após a vinheta. E não se esqueça de dar o seu like, ative as notificações, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem você ama, com aquela pessoa que se interessa pelas coisas de Deus. Até mais. Olá, estudiosos da Bíblia. No capítulo 65, o versículo 17, aonde o profeta Isaías, há 800 anos antes de Cristo, profetiza, 2.800 anos antes do nosso tempo, antes da nossa era cristã, e ele diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança. Preste bem atenção, não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Meus amados irmãos, a Bíblia já vem profetizando a respeito de novos céus e de uma nova terra. Isso nos dá a entender que esse sistema que nós vivemos hoje, na pós-modernidade e logo após, será aniquilado. Há várias profecias que falam de uma possível destruição da terra em que nós agora vivemos. Existem muitos filmes, catastróficos que expressam aí a destruição da terra. Mas quando nós lemos, por exemplo, o livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, no versículo 1, está escrito que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não restará nem raiz e nem ramos. Preste bem atenção. E o versículo de número 2 nos diz o seguinte: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Glória a Deus. E saireis e saltareis como bezerro da estrebaria. Irmão, você percebe que Malaquias também profetiza uma possível destruição dessa terra e desse céu que nós conhecemos? Então, quando nós lemos esses versículos, que surgem em nossa mente essa pergunta: mas quando acontecerá isso? Como será feita essa destruição? De que forma vai ser destruída a terra? A resposta bíblica é: quando tudo se cumprir. O arrebatamento, a grande tribulação, o milênio, que é o período de 1000 anos, em que Cristo reinará nessa terra, aonde nós, nessa velha terra em que estamos vivendo, Deus vai fazer um tipo de reforma, um tipo de renovo. Mas, quando nós observamos o texto de Isaías 55, aí nós percebemos que Deus não vai renovar a terra. Deus fala em criar. Ele cria um novo céu e uma nova terra. O apóstolo Pedro, no capítulo 3 da sua segunda carta, ele profetiza o seguinte: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Ele está vendo aí um tipo de explosão, uma explosão nos céus. E esses céus não é o céu de Deus, mas o sistema solar, as galáxias.
e milhares de estrelas, o sistema solar que nós temos, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E no versículo 13, Pedro ainda diz desta maneira: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Interessante, né, meus amados? Pedro também fala da destruição do sistema, da destruição dessa terra que nós vivemos, da destruição do sistema solar que hoje existe sobre nós. E Pedro, o apóstolo Pedro, fala que nós temos a esperança de aguardar novos céus e nova terra. Então, aqui já temos mais ou menos uma ideia de que essa terra que nós vivemos, cheia de sangue derramado, de corrupção, de abortos, quanto sangue inocente desde o princípio sendo derramado nessa terra, desde o princípio da criação dela, a partir do sangue de Abel, essa terra clama. A Bíblia diz em Isaías que a terra geme, sente dor de parto. E esse gemido da terra, meus amados irmãos, é dizendo assim: já basta, chega, eu também quero descanso, eu também quero paz. E Pedro, então, ele traz para nós essa ideia. Agora, quando você vai para Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, João, na ilha de Patmos, na visão que ele está tendo, ele diz: eu vi um grande trono branco. Isso é no final do milênio. Após o arrebatamento da igreja, nós subiremos, estaremos 7 anos comemorando o que se fala, segundo a Bíblia, a boda do Cordeiro, lá no céu. Passaremos pelo tribunal de Cristo, onde seremos galardoados. Lá participaremos da grande ceia, que é chamada as bodas do Cordeiro. Devemos estar preparados para isso. Devemos estar esperançosos por isso. Aonde o próprio Cristo ceará conosco. E ele nos servirá essa ceia. E enquanto isso, estará acontecendo aqui nesta terra a grande tribulação. Estará acontecendo aqui esta grande tribulação para punir os rebeldes e para dar uma lição em Israel. E no final desses 7 anos, Israel se converte a Jesus. E a igreja desce com Jesus para livrar Israel. E Jesus chega em Jerusalém e estabelece o trono de Davi. Restaura o trono de Davi, que é seu por direito. Maravilhoso. E que vai acontecer na terra nesse período de 1000 anos. E Jesus vai reinar na terra 1000 anos. E a igreja reinará com Cristo sobre esse mundo. No final dos 1000 anos, a Bíblia diz, na última revolta de Satanás, porque durante 1000 anos ele estará aprisionado. A Bíblia diz que depois de 1000 anos ele será solto. E nessa última revolta, a Bíblia diz que Deus, então, estabelecerá o juízo final, o julgamento do grande trono branco. Aqui começa, no versículo 11 de Apocalipse 20, João diz, eu vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Agora presta atenção, de cuja presença fugiu a terra. Aqui é onde a terra é destruída. Na nossa avaliação, no nosso modo de pensar, conforme temos lido, estudado. Então, ele diz de cuja presença, da presença do trono e daquele que está assentado no trono, fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Quando termina o milênio, que o trono branco se estabelece em uma vastidão, e eu acredito que essa vastidão é a eternidade. Aí os céus desaparecem. Tem outra palavra que diz que
a terra e o céu se enrolará como um vestido ou como um pergaminho. E a partir daí, então é que o Senhor julgará todas as coisas, todas as nações, quando termina o julgamento do juízo final. E todos os ímpios são condenados, lançados no lago de fogo, com a besta, o falso profeta e o grande dragão, que é Satanás. E todos aqueles, meus amados irmãos, que foram rebeldes à palavra de Deus, que não se submeteram ao senhorio de Cristo, quando tudo isso se concluir, no juízo final, aí João diz: eu vi a nova Jerusalém, que descia do céu, adornada. E Apocalipse 21, versículo 1, diz desta maneira: e vi um novo céu e uma nova terra. Depois que a terra velha passou, o antigo céu passou. Aí João diz: vi um novo céu e uma nova terra. Maravilhoso isso. Já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Glória a Deus. Meus amados irmãos, em outras palavras, diz, foram aniquilados. A antiga terra, o antigo céu sumiram, desapareceram. E o mar já não existe. Versículo 2, João diz: eu vi a nova cidade, a nova Jerusalém, que desceu do céu, preparada para uma esposa, adornada para o seu esposo. Então, você vê que primeiro João vê a criação do novo céu e da nova terra. Analise bem. João vê a santa cidade que foi preparada do céu de Deus, sendo trazida para essa nova terra. E essa será a morada eterna dos salvos ao lado de Cristo e de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que nessa nova cidade está o trono de Deus. Então acreditamos sim que esse sistema que nós vivemos, sistema falido, essa terra que está cansada, esse sistema corrupto, esse céu que existe sobre nós, desaparecerá. Deus aniquilará. Ele criará um novo céu e uma nova terra, uma cidade preparada, eterna, gloriosa, para que todos os santos venham viver nela para todo sempre. E você? O que achou desse pequeno estudo? Estás preparado para morar nessa nova terra e contemplar o novo céu? Escreva aí nos comentários. Diga o que você acha. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e continue firme, procurando conhecer as coisas de Deus, porque certamente Deus vai se revelar de uma forma maravilhosa para a sua vida. Fica com Deus, um forte abraço, a paz do Senhor.